Maravilha. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Quero trazer uma breve mensagem. Já iremos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 10, o verso 19. É um texto coligado com a ceia, com aquilo que o sacrifício de Cristo gerou para nós. E eu me sinto muito feliz, irmão, essa noite, por ver a igreja cheia, né? Ver aqui a irmã Brena, que está agora congregando conosco. Quando ela esteve um pouco afastada, isso há uns 5, 6 anos atrás, todo dia eu mandava um devocional para ela, para a Gessiane. Foram pessoas assim que eu preguei demais, e ela, para a glória de Deus, tem sido uma bênção, né? E eu fico feliz em ver a minha irmã aqui com a gente, adorando o nome do Senhor. A Bíblia diz: se alegra com os que se alegram, né? Jesus é maravilhoso. Toda palavra que nós compartilhamos, ela não voltará vazia. Pode ter certeza. O tempo que você investe na vida de alguém, o Senhor vai fazer algo sobrenatural na virtude daquilo que você tem investido. Hebreus 10, versículo 19, diz assim a palavra do bom Deus: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração sido purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Podem se assentar, irmãos. Que mensagem, né, irmãos? Que palavra, né? Palavra essa que confronta-nos nessa hora a respeito da nossa vida com Deus, né? A respeito do nosso cotidiano, do nosso caminhar, da nossa comunhão com o nosso Deus, de como temos nos portado diante da fé que nós exercemos. De maneira bem prática e simples, eu queria só lembrar aos irmãos que a carta aos Hebreus é uma carta anônima, não é dado a uma pessoa específica a autoria desse texto. Não se sabe especificamente quem escreveu essa carta. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Lucas, mas a tradição ou a tradição da igreja, ela não dá a autoria
para alguma pessoa específica. Todavia, o propósito da carta aos Hebreus é bem definido. O propósito da carta aos Hebreus é exaltar a supremacia de Cristo. Cristo maior do que os anjos, Cristo maior do que os profetas do Antigo Testamento, Cristo maior do que a lei, Cristo maior do que o sábado, Cristo maior do que o sacerdócio da ordem de Arão, o Cristo supremo. E essa carta também, acho que foi até pregada pelo irmão Zé Roberto outro dia, e ele falou, ela veio para alertar, para incentivar aqueles irmãos que estavam sofrendo muitas lutas, muitas provas, passando por problemas e adversidade, e ela veio para trazer um ânimo, para despertar um ânimo daqueles que passavam por momentos e situações difíceis. O versículo 24 da leitura que nós lemos diz: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. A verdade é, Eliane, que alguns que eram hebreus que se converteram ao cristianismo já não estavam suportando a afronta, já não estavam suportando a perseguição, e por não suportar, Olivanda, o que eles passavam, alguns já estavam deixando a casa do Deus vivo, alguns já estavam deixando propriamente a fé, e eles já não queriam mais se congregar, que era costume da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha o costume de celebrar, a igreja primitiva tinha o costume de cear. A ceia para eles era a principal de todas as reuniões. Eles se reuniam, eles ceavam, e no partir do pão, o nome de Jesus era glorificado. Então, quando eles se juntavam, quando eles ceavam, eles animavam uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Tiago diz, irmã Suzy, que quem sabe fazer o bem e não faz, já peca, porque sabe que deve fazer o bem, mas não faz. Isso é pecado. Então essa carta quer revelar para nós que Cristo é maior. Maior por quê? Porque venceu a morte. Maior por quê? Porque ressuscitou ao terceiro dia. Maior porque o escritor aos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote de que não possa se compadecer de nós. Ele em tudo foi tentado, mas nada ele pecou. Ele foi perfeito. Então essa carta mostra no capítulo 1 que Cristo é maior do que os anjos. Jesus é maior que os serafins, é maior do que os querubins. Há uma doutrina que diz que Jesus é um anjo. Mentira, Jesus não é um anjo, Jesus é o próprio Deus. Jesus disse que Ele e o Pai são um. Então Jesus é Deus. Diga para quem está do seu lado: Jesus, Ele é Deus. Era para você ter dado pelo menos 3 glória a Deus, 4 aleluia, mas vamos lá. Jesus também é maior do que Moisés. Jesus é maior do que os profetas. Jesus é maior do que os patriarcas. Jesus é maior do que Abraão. Jesus é maior do que Isaac. Jesus é maior do que Jacó. Em João 8 ele disse: eu sou antes de Abraão. Então Jesus é maior do que os profetas do Antigo Testamento. Ele disse: olha, João, nascido de mulher, tem um maior do que ele. Quando João vê ele, diz: é necessário que eu diminua e esse aí cresça, porque ele é maior. Aleluia. O Deus que nós servimos, ele é maior. Ele é o profeta maior. Ele é maior do que o sábado, porque alguém não queria que ele fizesse maravilhas no sábado, e ele disse: meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Vocês precisam saber que o Filho do Homem, ele é Senhor até do sábado. O seu sacerdócio é maior do que o sacerdócio de Arão, porque Arão e a sua família podiam ir ao santo lugar apenas uma vez no ano, amarrados por uma corda, porque podiam ser fulminados por causa do pecado. Mas esse aqui, ele não é só sumo sacerdote, ele é o sacrifício perfeito. Não é um sacrifício diário, dia após dia, que entra e sai, que sai e entra, que oferece,
que pega o animal, que mata, que derrama o sangue. O sangue desse sacrifício foi espargido apenas uma vez, lá na cruz do Calvário, no alto do Gólgota. Ele disse: eu sou maior, Pai, está consumado. Então essa carta revela a supremacia de Cristo. Estamos aqui porque o Deus que nós servimos, Ele é vivo, já foi falado, e Ele é supremo, Ele é maior. Jesus é para nós a superficiência divina. Quem tem Jesus tem tudo. Diga para quem está do seu lado: se você tem Jesus, você tem tudo. Agora diga assim para ele: se você não tem Jesus, você não tem nada. Você pode ter dinheiro na conta, mas se não tiver Jesus, não tem nada. Você pode ter um transporte bom, mas se não tiver Jesus, não tem nada. Mas você pode estar aqui hoje, irmão, quebrado, endividado, passando pelo vale da sombra da morte. Se você tiver Jesus, você está igual o salmista no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Por que que ele não teme? Porque ele tem alguém que o guarda. Alguém que é maior. Ele é maior. Ele é o sacrifício perfeito. Paulo diz assim: em Cristo está a plenitude da perfeição de Deus. Em Cristo. Quando eu falo de Jesus, eu fico todo arrupiado. Mas eu fiquei vermelho, não ficou azul, eu ficou vermelho aqui. Também um grito desse, né, irmão Serginho? Talvez em outro tempo nós adoramos um Deus menor. Talvez em outro tempo nós adoramos um Deus limitado. Mas hoje não. Nós adoramos o Deus que é maior. A morte não pôde com ele. O sepulcro não conseguiu o manter aquele lugar, porque ele é maior. Mas nós chegamos no capítulo 10 para encerrar a minha fala. José Roberto, tenta tirar esse eco. Não sei se é porque está muito alto, mas está saindo um eco. No capítulo 10, a partir do versículo 16, nós temos um contraste. Nós temos o quê? Um contraste. O que é um contraste? Contraste é uma diferença. Do versículo 19 ao versículo de número 25, nós temos um lado. Do versículo 26 ao 31, nós temos a outra face. Um lado é daqueles que têm acesso à presença de Deus. E preste atenção. Preste atenção. Aqui o escritor aos Hebreus não está se referindo a quem não conhece. O escritor aos Hebreus está se referindo a quem conhece, a quem já pisou no Santo dos Santos. O escritor aos Hebreus aqui não está falando a leigos na fé. O escritor aos Hebreus está falando a pessoas que tiveram um encontro com Deus. Ele está falando, irmã Hilda, para pessoas que comungam da ceia, que tiveram uma experiência com Cristo, que passaram por aquilo que nós aprendemos na aula da escola bíblica na segunda-feira, que passaram pelo novo nascimento. Tio Raimundo, o Senhor disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é carne, quem é espírito. Necessário é, Nicodemos, que tu nasça de novo. Então isso aos Hebreus a gente está falando a pessoas de entendimento, pessoas de conhecimento, pessoas que conheciam a Cristo. Ouso dizer, pessoas que tinham sido batizadas com o Espírito Santo, que tinham falado em outras línguas, que tinham pregado, que tinham se ajuntado. Porque a maior virtude da fé não é o dom. A maior virtude da fé é o fruto. O dom até te traz à mesa, mas só o fruto te faz permanecer nela. Pareceu o podcast, né? Aqueles pregadores de podcast. É você ter anotado, irmão. Você está aí dormindo. Mas vamos lá. O dom
te traz à mesa, mas o fruto te faz permanecer na mesa. O grande segredo é permanecer. Muitos chegaram, poucos permaneceram. Por isso que a Bíblia diz que muitos são os e poucos são os escolhidos. Então não adianta vir. O segredo é permanecer. Eu vou falar bem baixinho para quem quiser dar glória. Quem ficar até o fim será salvo. É bom começar a irmã Gracinha correndo a carreira que está proposta. Verdade, no começo, Marcelo, de uma corrida, todo mundo está com fôlego doido. No começo de uma maratona, os primeiros metros são aonde o seu pique está mais apurado. Mas quando começa a passar, a respiração começa a ficar um pouco diferente. Eu não sei se você já viu aquela mulher que foi na Olimpíada, que no final da corrida, ela chegou cambaleando. Ela foi até o final, mas quase que ela não consegue chegar. Porque nessa carreira, o importante não é quem corre mais. Porque nessa carreira, nessa corrida, não é quem chega primeiro, é quem fica até o fim. E Deus não chamou você para ficar para trás. Deus não te escolheu para ficar à beira do caminho e no meio do caminho. Deus escolheu você para ir até o final, para chegar, aleluia, no ponto que Deus determinou para a sua vida. Será que você pode levantar as mãos aos céus e por 30 segundos render a Deus adoração? Eu vou deixar você adorar a Deus por 30 segundos, porque há uma presença de Deus no nosso meio, há um peso de glória renovador que há de descer sobre esse lugar. Obrigado, irmão Paixão, não é para pregar, é para o Senhor Jesus. Esse glória a Deus que você deu aí, mas dá para melhorar, dá para aumentar. Eu estou vendo pessoas com lágrimas nos olhos. Ainda é alguém que está com sensibilidade ao Espírito Santo. Eu não queria fazer isso aqui, eu só queria pregar, irmão, só Bíblia, mas eu preciso essa noite pelo Espírito Santo mexer com você, porque o Deus que te chamou não te chamou para parar no meio do caminho. O próprio escritor aos Hebreus diz que Deus não tem prazer na alma daquele que volta. Ele te chamou para tu ir até o final. Quem vai até o final, abre a boca e dê glória. Quem vai até o final, problemas não vão impedir de você chegar até o final. Lutas não impedirão você de chegar. Eu vou na pegada, eu vou na pegada. O deserto ou os desertos da vida, as privações, as adversidades não terão poder contra a sua vida. Você vai chegar na linha de final e vai permanecer firme. Eu estou pregando para alguém aqui que lutou o mês todo. Eu estou pregando para alguém aqui que lutou por 31 dias. Lutou de segunda a segunda para que pudesse estar aqui com a consciência. Eu estou pregando para alguém aqui que disse: esse mês eu vou cear de consciência limpa. Esse mês eu não vou para a ceia com a consciência pesada. Eu estou pregando para alguém aqui que lutou o mês todo e hoje pode esfregar na cara do diabo e dizer: eu ainda permaneço. Eu sei que quem está dando glória, irmão, é porque sabe. É porque é porque está lutando. Está dizendo todo dia não contra o pecado. Está dizendo todo dia: eu prefiro Tem alguém aqui comigo ou eu estou sozinho?
Tem alguém aqui comigo ou eu estou sozinho? Vamos mexer com esse lugar. Pega na mão do irmão que está do lado. Pega na mão dele aí, isso. Me ajuda a pregar, segura na mão dele. Segura na mão dela, chacoalha ele assim. Se você sentir que ele está com sono, dá um chute na canela. Chuta, chuta, chuta. Chuta, chuta, chuta. Isso, mexe ele, mexe ela. Diga para ele, diga para ela: eu não sei como foi o teu mês, não sei qual foram tuas lutas, não sei quantos gigantes tu teve que derrubar, quantos leões tu teve que pegar pela quantas muralhas teve que derrubar, mas você está aqui. Se você está aqui, abre a boca da glória. Permanece, 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 permanece. Eu falei para você que aqui tem um contraste, um lado e a outra face. Um lado é, irmão Leonardo, daqueles que conhecem a presença de Deus e não só vieram à mesa, permaneceram nela. E sabe o que é mais doido, Cleber? Porque a mesa da ceia é o principal revelador de caráter na Bíblia. É o principal. Na mesa da ceia, Deus revelou quem era o traidor. Na mesa da ceia, Paulo diz: examine o homem, pois a si mesmo, e depois coma desse pão e beba. Aqui revela caráter. A mesa da ceia é o ponto crucial, é o clímax. Ceia e Getsemane, clímax da história. Revelação e prisão. Na ceia, o traidor é revelado. No Getsemane, ele é preso. O propósito se cumprindo. Só que do versículo 19 até o versículo de número 25, nós temos o lado daqueles que conhecem e permanecem. Mas do lado do versículo 26 ao 31, nós temos aqueles que conhecem, mas não permanecem. E o que choca, gente, é o que o escritor está dizendo: que quem conhece e permanece, Keliane, tem acesso. Diga comigo: quem conhece e permanece tem acesso. Agora eu pergunto para você, não precisa me responder, só ouça e responda no seu consciente. Há privilégio maior do que ter acesso à presença de Deus? Hã? Tem não. Eu escutei um tem não, irmão Serginho, aliás, foi a irmã Luzia. Não tem. Porque esses homens, irmã Luzia, do Antigo Testamento, homens que oravam e fogo caíam do céu, eles não tinham acesso. A presença não morava neles, a presença não habitava neles. Mas hoje, por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Jesus, nós temos acesso à presença de Deus. Em casa, no trabalho, na escola, na rua, na igreja, livre acesso. Livre acesso à presença de Deus. Pelo novo e vivo caminho. E ele diz assim, olha: aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração e a consciência sido lavados. Se aproximemos. E só quem permanece tem essa ousadia. Já viu isso aqui? Alguém ora assim, nada contra: Senhor, eu peço permissão para entrar na tua presença. Nem precisa, meu filho. Existe um caminho que te dá acesso. A permissão que era para ser pedida, Jesus já... A barreira que existia já não existe mais. Eu não sei se vai dar glória a Deus porque eu vou falar, mas na quarta foi purificação, na sexta foi restauração, e hoje é reconciliação. Na quarta Deus disse que os nossos pecados poderiam ser vermelhos como a escarlata,
mas Cristo os tornaria branco como a neve. Na sexta, Deus disse: se vocês perderam a autoridade, eu dou para vocês de novo. Mas hoje Ele está dizendo: se eu sou maior, se eu sou supremo, se eu sou excelso, o que acontecerá com aqueles que conheceram, mas decidiram, gente, viver pecando? Como diz o texto, pecando com propósito. No original, vivendo em pecado deliberadamente. Não é uma ação de pecar, não é um pecado aqui, pecado há 2 anos depois. É viver na prática do pecado. O escritor aos Hebreus está dizendo: o que será desses que conhecem? Eu não gosto desse jargão, mas eu vou falar. Acabou, glória, né, irmão? O que será desses que conhecem, mas optam pela prática do pecado? O escritor está dizendo: eles têm acesso a Deus. O escritor está dizendo: eles podem se achegar a Deus. Deus anseia relacionar-se com eles, mas eles optam em viver no pecado. E a coisa piora, porque ele diz que esses receberam o conhecimento da verdade. Para eles já não resta sacrifício. Para esses isso daqui é mais nada. Ele está dizendo que quem assim faz ou assim vive, pisa no sangue de Jesus. Ele aqui está dizendo, irmão Paixão, que se na lei de Moisés, e os irmãos sabem que na lei de Moisés não existia sacrifício para quem pecava sabendo que estava pecando. Pecado intencional não tinha sacrifício. 2, 3 testemunhas, morte. Ele diz assim: se pela lei de Moisés era morte, o que vai ser agora? Como escaparão de um Deus vivo? Aí ele diz: coisa horrenda, terrível é cair nas mãos de um Deus vivo. Morte, em 1 Coríntios capítulo 11, muitos morrem, muitos dormem e muitos estão doentes. Morte ali é morte mesmo, viu? Morreu, é morte na carne. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daqueles que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Eu vim com essa mensagem essa noite para te dizer que Jesus ainda é maior. Jesus ainda é supremo. E o caminho ainda está aberto. Se você deseja viver o lado primeiro da face, que é o do acesso à presença de Deus, viver para desfrutar todas as beneficências do sacrifício de Cristo, poder hoje cear sem nenhum peso na consciência. Se há alguém no nosso meio que deseja uma reconciliação com Deus, eu quero orar por você agora.